Olá, alunos! Aqui estou, professor Henrique, numa nova semana, não é verdade? Bem, hoje eu preparei um conteúdo muito especial para vocês. Nós vamos dar continuidade a tudo que nós estamos estudando. E, é claro, dando sequência à nossa linha de ideias, a todas as abordagens possíveis. E eu faço o convite para que você esteja comigo do início ao fim, sempre atento e fazendo todos os comentários, anotando e destacando todas as evidências importantes, ok? Desde já, então, desejo a todos uma excelente aula e aproveitem o máximo que puderem. Maravilha, turma. Vamos, então, iniciar a nossa abordagem de hoje, não é verdade? Bem, hoje a nossa proposta que temos aqui para discussão é a proposta de número 7, lá da página de número 33, tá bom? Veja então o seguinte, a aula passada eu comentei sobre os formulários, hoje eu vou comentar, mas no finalzinho da nossa aula, tá bom? Algo bem breve, porque já foi trabalhado com vocês. E aí, o que nos interessa saber hoje? Interessa saber é que nós vamos dar continuidade a essa proposta e nós temos no final uma produção textual também, ok? Importante, com a proposta de número 7, se nós trabalhamos uma proposta por aula, 7 aulas, mais a aula inicial, 8. Então, nós temos 8 aulas dadas de produção textual. Isso significa muita coisa, significa que nós caminhamos há quase 2 meses, conteúdos que são inerentes ao seu conteúdo, ao seu conhecimento, na verdade, e ao seu processo de ensino-aprendizagem, tá bom? E eu espero que você tenha aproveitado tanto quanto eu durante todo esse período, ok? Vamos lá, então. Nós iremos fazer diferente hoje. Eu sempre comento o material e eu sempre trago uma outra abordagem, enfim. Hoje eu decidi, porque como já estamos finalizando o nosso livro de atividades de produção textual, o que eu decidi fazer? Pegue o seu livro, já coloque na página 33, eu vou comentar questão por questão, tá bom? A depender do nosso tempo também. E aí, eu comentando, você já vai preenchendo com as possibilidades de respostas o seu material, o exercício, enfim, tá bom? Então, em linhas gerais, o que eu penso? Que só na videoaula você já vai conseguir resolver 80% das questões, tá? E aí você vai ter um tempinho depois para finalizar em relação à produção de texto e pronto. Tá? Lembrando que hoje nós estamos na proposta de número 7, na próxima aula nós temos a proposta de número 8, tá? E nós iremos então finalizar o nosso livro de atividades. Eita, que alegria, né? Eu, pelo menos, fico muito feliz, porque aí nós vamos ter um passo para as avaliações, você vai ter um momento para estudar para as avaliações, um momento para atualizar o seu material, tá bom? Embora eu já tenha pedido para você ter atualizado há um tempo, tá? E aí, enfim, estamos praticamente chegando já nos minutos, não quero colocar minutos, mas nos tempos finais do primeiro bimestre. Pronto, o tempo passa rápido, viu? Nós estamos em março, logo depois abril, tá? Em abril as avaliações chegam, eita, muita novidade, na verdade, o tempo ele é precioso. Mas enfim, deixa de enrolação e vamos lá. Proposta 7. Nós vamos continuar estudando sobre os memes, tá? Nós temos o seguinte. O que queremos? Criar memes na escola. Como queremos? Aprendendo mais sobre memes. O que queremos quando queremos? Se você acessa a internet, então o divertido meme dos bonecos palito é seu velho conhecido. Eu utilizo bastante esse meme, viu? Bastante mesmo. Na verdade, eu utilizava. Porque hoje, como eu já comentei, com a ascensão das figurinhas, a gente acaba usando mais as figurinhas, né? Mas nós vamos, antes de continuar aqui na pergunta de número 1, em relação ao texto 1, nós vamos ler primeiro este comentário aqui nesta parte lateral. Vamos ver rapidamente. O que queremos quando queremos? Teve origem em uma tirinha da artista Ellie Brush em seu blog Hyperbole Health, tá? Dona de um humor no mínimo diferente, a artista relata em seu blog coisas do cotidiano, intercalando textos e tirinhas. As imagens são simples, semelhantes aos bonecos de palito ou até mesmo aos desenhos de criança. Nessa linha, em 17 de junho de 2010, o blog publicava, com sentido crítico, um texto
e tirinhas sobre responsabilidades sociais e a dificuldade em se cumprir tarefas simples como ir ao banco e limpar a casa. Incentive e oriente a pesquisa sobre o meme O que Queremos, apesar de ter passado por remixes ao longo do tempo. Esse aí é um site no qual os usuários podem postar imagens e fazer mudanças no desenho. Mantenha os olhos esbugalhados dos personagens. Tá? E aí partimos aqui para o texto 1. Esse texto aqui da lateral foi mais para conhecermos a origem desses bonecos palito, tá bom? Vamos então para o texto 1. Diz assim: o que queremos? Um remédio para déficit da atenção. E quando queremos? Olhe, um cachorro. Mas já tem remédio para déficit de atenção, tá? Não para cura, mas para que a atenção do aluno, não vou colocar nem como aluno, a atenção da pessoa seja voltada com mais delicadeza para aquele determinado assunto, objeto, tá bom? Para que ele fique mais concentrado. Aí tem o site onde está disponível, e aí vem a pergunta de número 1. O que queremos quando queremos é um meme no formato de tirinha com quatro quadros e que apresenta sempre a mesma estrutura como fórmula. O que queremos quando queremos. Como é a composição dessa fórmula? Tá? Comente com o colega a conclusão que você chegou. Nesse caso, você não vai comentar com o colega, você vai comentar com você mesmo. Você vai dialogar com você mesmo. E comigo aqui na nossa videoaula. Então, qual a composição dessa fórmula? Vamos pensar sobre isso. E aí eu quero fazer uma reflexão assim. Antes de eu trazer o material para vocês, eu respondo as questões, tá? Se você não sabia, você está sabendo agora. Eu respondo, mas não é para o professor ter uma resposta. Não, é porque assim como vocês fazem o material, eu prefiro, tá? Isso é uma coisa minha, professor Henrique. Eu prefiro responder também as questões, porque assim eu posso chegar a uma linha de raciocínio que seja perto da sua. Não pensamos de maneira igual, né? E aí, assim como você faz o material, eu também faço, ok? Vamos lá, então. Então, a conclusão que eu cheguei, vamos ver se você vai ter a mesma linha aí de raciocínio, tá? A tirinha é composta por 2 desenhos repetidos, ok? No primeiro quadrinho, o primeiro personagem, ele pergunta, o que queremos? No segundo, 3 personagens de bonecos iguais falam em coro, tá? Em conjunto. No terceiro, o mesmo personagem do primeiro quadrinho pergunta, e quando queremos? Por fim, no quarto quadrinho, os 3 personagens do segundo quadrinho respondem algo que seja contraditório, tá bom? E no fim, os 4 personagens não mudam de expressão e muito menos de posição. Então, essa é a composição dessa estrutura desse meme em formato de tirinha, tá? Eu cheguei a esta conclusão. Aí você pode perguntar o seguinte, professor, eu posso copiar o que o senhor comentou? Bem, eu sugiro que você faça uma alteração. Escreva com suas próprias palavras, até porque este exercício é um exercício individual, tá? Eu respondi naturalmente para que eu tenha aqui no meu material, tá? A mesma linha de raciocínio do que eu estou apresentando a vocês. Seria até injusto se eu não respondesse e trouxesse só material e jogasse, tá? Mas para quem foi meu aluno sabe que eu faço isso. Então percebam que aqui na pergunta da letra A composição, em linha geral, é essa. Se você quiser colocar bem assim, no primeiro quadrinho é isso, acontece isso, no segundo isso, no terceiro isso, no quarto isso. Pronto, é uma estrutura que você está apresentando para mim, tá? E aí vai depender da forma como você escreve, da forma como você elabora a resposta, enfim. Ok? Vamos ver então a letra B. Qual é a contraposição que esse meme apresenta, tá? Vamos ver o seguinte, então. A contradição que tem aí é justamente o fato de os personagens quererem remédio para o déficit de atenção, mas eles se distraem com facilidade, tá? É isso. Em linhas gerais, é isso. Veja que o nosso material, ele traz sempre perguntas voltadas à interpretação de texto, tá? É um exercício mesmo. Você lê, interpreta, e aí precisa levar em consideração, inclusive, a interpretação de texto é algo que é muito subjetivo.
Você pode ter a resposta com as próprias palavras, que é o ideal, mas a ideia tem que ser a mesma, tá? A mesma que está sendo trabalhada, a mesma ideia que está sendo trabalhada aí na tirinha, tá? Aqui tem um outro comentário, né? Talvez eu nem tenha feito uma leitura desse comentário. Vamos ver rapidamente. O conteúdo dos diálogos nos memes O que Queremos Quando Queremos também apresenta um padrão, que consiste na presença da contradição e da ironia nas falas e aspirações dos personagens. Ó, a questão da contradição. Esse meme, na verdade, ele é marcado por essa característica, tá? Da contradição. Esse meme específico. Vamos ver aqui a próxima página, então. Na próxima página, nós temos a questão de número 2. Vamos lá para a questão de número 2. Assinale a alternativa que melhor traduz a crítica que o meme faz. Vamos lá. Trata-se de uma crítica aos movimentos sociais em geral. Que movimentos sociais? Teve movimento social? Não. Nem a tirinha nem se tratou disso. Trata-se de uma crítica aos jovens que se organizam para lutar pelos seus direitos. Não. Também não. Não foi isso que foi colocado em evidência. Trata-se de uma crítica ao comportamento contraditório. Opa, veja, movimento contraditório. É um marco, inclusive, desse meme, tá? Dos jovens internautas que fazem o contrário do que dizem querer fazer. Pronto. Aí nós temos, então, a alternativa que melhor traduz a crítica que o meme faz, tá? Depois, leia outro meme seguindo a mesma estrutura. Ó, 1, 2, 3, 4 quadrinhos e o formato contraditório, tá? O que queremos quando queremos. O que queremos? O fim da hashtag. Quando queremos? Agora. Fim do hashtag? Sem hashtag. E aí, eles são tão contraditórios que eles utilizam o próprio hashtag como finalidade de querer o fim da hashtag. Que bobagem, né? Enfim, temos aqui um site que tem a disponibilidade desse meme, tá? Que tem a parte da referência. Aí nós temos como questão de número 3, que crie seu meme, o que queremos quando queremos, seguindo a estrutura e o conteúdo padrão desse tipo de texto. Depois apresente sua criação ao grupo de colegas para que seja avaliado antes de integrar o Museu dos Memes da turma. Essa parte de apresentar não será possível porque nós estamos de forma virtual, tá? Mas você vai criar o seu meme, o que queremos quando queremos, tá bom? Nós podemos pensar o seguinte... Eu vou dar como uma sugestão de tema, o fim do smartphone em sala de aula, tá? Não é o que eu quero, ok? É uma sugestão para que você crie o seu meme que queremos quando queremos nessa linha, tá? O que queremos? O fim do smartphone dentro de sala de aula. Quando queremos? E aí dá para fazer, inclusive, vários bonequinhos acessando o celular, tá? As redes sociais pelo celular. Pronto. Muito fácil. Muito, muito fácil. Tá? Inclusive, essa questão do uso do celular em sala de aula é algo que deve ser bem avaliado, viu? Eu não sou contra. Não sou contra. Mas a depender do objetivo que o celular está tendo em sala de aula. Aí o contexto é diferente. Mas, enfim, foi só um parênteses, tá? Uma opinião muito própria. Uma opinião muito particular. E aí você vai fazer o seu meme nesse sentido. Eu já dei uma sugestão de tema, tá? Para que você já tenha o meio caminho andado sobre o que trabalhar. Vamos então para a próxima página. A próxima página número 35. Quem é o maior super-herói ou a maior super-heroína que já existiu? Superman, Mulher Maravilha, Spider-Man, Hulk, Supergirl, Batman, Batgirl... Tem quem afirme que nenhum deles é o mais poderoso do que ele, o Chapolin Colorado. Turma, convenhamos, se nós falamos sobre meme desde a aula passada, desde a aula anterior, né? Lá pela proposta de número 5, quando nós conversamos sobre a memética e tal. Vejam o seguinte, se nós aqui conversamos o tempo inteiro sobre meme, uma hora nós iríamos conversar sobre o meme do Chapolin Colorado, tá? O da Nazaré Tedesco, eu nem espero no nosso material, mas o do Chapolin Colorado, é ótimo, Colorado, ele
é muito utilizado nas redes sociais. Ele é muito bem evidenciado. As pessoas utilizam esse meme para praticamente tudo, tá? Vamos ver aqui no texto 2, então, o que temos de importante e de interessante. Segunda-feira voltam às aulas. Alguém sabe quando tem férias de novo? Essa reação é perfeitamente normal, né? As pessoas, de uma maneira geral, tanto alunos quanto professores, eu acho que eles internalizam esse meme do Chapolin Colorado para eles, né? Eu falo por mim mesmo. Enfim. Aí nós temos aqui um comentário de que é um Chapolin Colorado, mas creio eu que você não precisa. Será que é preciso? Mas vamos ver, né? Só para conhecer. É um super-herói que basta que alguém pronuncie a palavra "Oh, e agora? Quem poderá me defender?" E aí ele surge de forma atrapalhada, quase sempre tropeçando e responde: "Eu, Chapolin Colorado." Uma de suas frases mais conhecidas é: "Não contavam com a minha astúcia." Tá? É apenas para a gente conhecer aqui um Chapolin Colorado, embora eu acredite que vocês já conheçam. Tá? E aí, aqui no texto 2 nós temos um meme, mas no texto 3 nós temos um texto em prosa, e é sobre o Chapolin também. Vamos ver o que esse texto traz de informação. Vejamos. Chapolin sincero. O meme autoral Chapolin sincero é uma imagem macro. Meme que consiste em uma imagem com legenda sobreposta, geralmente em fonte impacta branca com outline preto. Ancorado em imagens do herói picaresco Chapolin Colorado, uma criação do humorista mexicano Roberto Bolaños. Tá? O personagem, protagonista do seriado de mesmo nome, exibido no Brasil pela emissora SBT, que é Sistema Brasileiro de Televisão, desde a década de 1970, tem como característica principal ser completamente atrapalhado. Na internet, porém, sua popularidade foi reforçada quando o estudante de publicidade e propaganda Renan Strass criou uma página na rede social Facebook com conteúdo que lhe servisse de portfólio a ser apresentado a empresas que buscassem novos profissionais do mercado de trabalho. Após um mês no ar, o personagem já era sucesso nas mídias sociais e o seu criador já havia sido contratado. A página conseguiu tanta repercussão que na primeira semana já tinha mais de 50 mil curtidas. Nossa! E podemos atribuir a empatia que o público teve com o personagem logo de início, ao fato de ele ser uma paródia de um personagem já existente, que brinca com fatos do cotidiano através de um humor ácido. A paródia proporciona ao público uma maior identificação, pois eles já conhecem aquela imagem de outro lugar e já tiveram contato com ela anteriormente. E aqui nós temos a referência de onde esse texto se encontra. Seguindo para a próxima página, nós temos a pergunta de número 4. O meme Chapolin Sincero reproduz as expressões faciais do personagem Chapolin Colorado. O que expressa o sorriso de Chapolin no texto 2? Bem, aqui pela pergunta, o que expressa o sorriso de Chapolin no texto 2, e levando em consideração, tá, a legenda aqui apresentada, indica ironia, né? Mas se você observar uma outra expressão, pode escrever. Qual é a crítica feita no texto 2? Tá? Vamos ver. Que o Chapolin é um anti-herói. Ele é um herói que tem características contrárias ao que temos como conhecido do termo herói. Tá? Porque o herói nós temos uma imagem dele ser canônico, tá? Padrão, musculoso, faz muitos atos heróicos, salva pessoas, não é atrapalhado, tá? É inteligente. No caso do Chapolin Colorado, ele é o contrário, ele é o anti-herói, tá? Então, nesse papel de anti-herói, ele, então, ironiza o anúncio sobre a volta às aulas, tá bom? E aí ele pergunta, inclusive, quando elas serão suspensas pelas férias. Essa é a crítica, então, feita no texto 2. 6. De que ele se disfarça, ou seja, como é o figurino de Chapolin? Que elementos desse figurino fazem referências aos super-heróis tradicionais? Não sei se vocês já pararam para perceber, mas ele se disfarça de um grilo, tá? É um grilo, parece estranho, mas ele se disfarça de um grilo, que é inclusive um inseto muito comum no México. Por isso, então, que nós temos essa relação do Chapolin Colorado
ser um anti-herói vestido de grilo, tá bom? Muito bacana, né? Muito bacana mesmo. E aí nós temos o seguinte, vamos ver aqui na sétima. Você pode preencher, tá? O resto direitinho, pode procurar mais informações, ok? Vamos aqui para de número 7. O texto 3 afirma que o Chapolin é um herói picaresco. O que isso significa? Picaresco significa um tipo de herói que ele é travesso, tá bom? Então você pode colocar o seguinte, que ele é travesso, mas ao mesmo tempo ele é ingênuo, tá? Ao mesmo tempo ele também é atrapalhado, ele utiliza a astúcia para conseguir o que quer, mas não tem maldade nenhuma, tá? Então ele é um anti-herói por conta dessas características e é, ao mesmo tempo, um herói picaresco, tá bom? Oitava questão. De acordo com o texto 3, o personagem criado por Renan Schwartz conseguiu tanta repercussão em razão da empatia que o público teve com ele logo de início e pelo fato de ser uma paródia de um personagem já existente. Paródia é um recurso que se caracteriza por copiar e usar indevidamente um texto ou uma obra artística, reafirmar o sentido de um texto utilizando outras palavras, recriar geralmente de forma jocosa, cômica, uma obra literária, musical, teatral, plástica, etc., ou apropriar-se do texto verbal para produzir algo diferente. Essa questão de número 8, ela está bem dada, tá? Então, nesse caso, eu vou deixar que você assinale a alternativa correta. Mas veja, a paródia eita, trava a língua. Tem como característica o humor, tá? De uma maneira geral, o humor. Algo de forma cômica. Eu vou deixar que você pense. Aí tem umas informações aqui, né, na parte lateral, vou deixar que você leia. Aí vamos dar continuidade, senão nós não vamos ter tempo. E aqui nós chegamos à última parte da proposta de número 7, que é justamente a produção de texto, é o momento mais esperado por mim. E nós temos o seguinte, vamos lá. Você pode criar e compartilhar seu meme do Chapolin Sincero. Basta entrar no site, gerar memes e seguir o passo a passo, tá? Aqui para você conhecer. Aí aqui é a disponibilidade, tal, direitinho. O meme se dá sempre por repetição e na repetição, tá? Estão lembrados que nós, quando vimos lá na proposta de número 5, que o meme veio do termo memética, que tem a ver com genética, com multiplicação, etc, etc? Então nós temos esse mesmo raciocínio aqui, essa mesma relação. Então mesmo, o meme, que se dá na repetição, ele reconfigura e reconfigura e reconfigura inúmeras vezes uma informação. Ele muda e muda e muda e muda de várias maneiras uma informação, tá? Tanto que o meme ele pode ter a mesma imagem, mas com título diferente, tá? É nesse sentido. Reconfigurar, reconfigurar e reconfigurar, tá? Vai consistir em uma gama de recriações baseadas na associação de elementos heterogêneos, vai também consistir na exageração, na absurdidade, tá? Pode resultar no escarnecimento de alguém. O que significa isso? Em outras palavras, curtir com a cara dos outros, tá? De uma forma irônica mesmo. Ou de uma situação, enfim. O meme, então, tem como este conceito aqui. Com base nisso, vamos para a questão 9. O que você irá fazer de produção textual na proposta de número 7? Você vai criar o seu próprio meme, tá? O meme autoral, original. Você vai escolher um dos tipos estudados neste capítulo ou você vai criar um estilo próprio. Você pode utilizar a ferramenta que é o gerar memes, não tem problema nenhum, tá? Ou você pode gerar um outro para você fazer o seu texto. Você vai aproveitar um acontecimento atual e vai fazer uma paródia, tá? Nesse caso, turma, vocês têm que usar a inteligência e a criatividade ao mesmo tempo. Você pode, inclusive, até gerar um meme que seja crítico, tá? Por exemplo, que critique o bullying nas escolas,
tá? Eu vou deixar, é uma sugestão, mas eu vou deixar que vocês pensem em relação a isso, tá? Me impressionem. É esse o recado que eu deixo, ok? Fique à vontade. Aqui você pode fazer o seu rascunho, mas lá no formulário você vai ter que colocar o seu texto definitivo, tá? E aqui vem umas dicas, vou deixar que vocês possam ler, tá bom? E aí eu vou aproveitar esses minutos finais para falar dos formulários, tá bom? Vamos lá. Aqui nós temos a proposta de número 8, que é a proposta da próxima aula, tá? Ela é bem curtinha, inclusive. Aí vem os formulários, tá? Já pedi, inclusive, na aula passada que vocês preenchessem, começassem a preencher esses formulários, tá? Alguns alunos já enviaram tudinho, até a proposta que nós trabalhamos, e aí só depende de você agora, tá? Proposta 1, você vai passar limpo para cá, é o texto definitivo, você vai fazer a sua autoavaliação, já expliquei sobre isso na última aula. Dúvidas, retorne à última aula, porque eu fiz lá passo a passo para você ter ali como material para você, tá? Proposta 2, nós fizemos a minipédia, ficha de autoavaliação também. Proposta 3, criação de verbete enciclopédico, depois ficha de autoavaliação. Proposta 4, verbete poético, tá bom? Temos uma aula só sobre isso, tá? Sobre a proposta, quase não sai. Proposta 4. E aí, consequentemente, avaliação. Proposta 5, o verbete enciclopédico sobre o meme, autoavaliação. Proposta 6, que foi a criação do Funny Face, tá? Inclusive, é uma das produções mais fáceis, eu acredito. E agora, a proposta de número 7, que é o seu meme autoral. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaços, tá? Você pode fazer rascunho aqui, mas em um desses espaços tem que ter o seu texto definitivo. O espaço, vamos imaginar, aqui você fez o seu rascunho e aqui você fez o original. O original não, né? O definitivo, tá? O que você vai fazer então? Depois que você fizer o seu rascunho, deixe como está. E depois que você fizer o seu original, você vai pegar uma régua, tá? E aí, com a régua, eu tô com uma régua aqui, inclusive, em mãos, tá? Você vai pegar e traçar um traço. Traçar um traço é ótimo, né? Um pleonasmo. Bem aqui, ó. Pronto. Com a régua mesmo, a lápis ou a caneta. Trace, então, aqui, aqui, nesse espaço, aqui e aqui, tá? Que são justamente os espaços que você não irá utilizar. Se você for utilizar para fazer rascunho, perfeito, não tem problema. Pelo menos um desses espaços tem que ser o seu meme definitivo. É o que você vai entregar e que vai valer a pontuação do livro, tá bom? E aí, volto a dizer, se sobrar espaço, passe aqui a régua, tá? Esse traço diz respeito ao seguinte, aquele espaço não pode ser mais utilizado, tá? Ninguém pode fazer nada nele. E aí, em seguida, você vem aqui na sua autoavaliação, na ficha de autoavaliação, se autoavalie, tá? E aí, depois eu vou dar a minha autoavaliação, consequentemente, a minha nota, tá bom? Veja que nós já estamos no formulário da produção de número 7. Na próxima aula, nós vamos fechar o nosso livro didático. Nós vamos concluir o nosso livro didático. Tá bom? Didático não, perdão. Correção. Livro de atividades de produção textual. Tá? Então, se organizem para isso. Atualizem o material, turma. Vocês perceberam que eu sempre comento para vocês atualizarem o material ao longo das nossas aulas, né? Mas eu comento, eu quero o bem de vocês. Se vocês não atualizam agora e deixarem para atualizar posteriormente, infelizmente vocês não vão conseguir, tá? Já vi muitos alunos que não sabiam se atualizavam o material ou se estudavam para a prova, e aí ficava aquela bola de neve, e é justamente por esse objetivo que eu não quero que crie a bola de neve, tá bom? Vocês são alunos excepcionais, brilhantes, fantásticos. Comecem a se organizar em relação a isso e não deixem que essa falta de
material feito atrapalhe vocês. Vocês já são alunos agora do 8º ano, tá? É tempo, então, de se organizar, tá bom? Então, eu vou encerrar a nossa aula por aqui. Aguardarei todos vocês na nossa próxima aula, tá? Dúvidas, me procurem no privado. Fiquem todos com Deus e, olha, bons estudos, tá bom? Tchau, tchau, turma. Até a próxima, se Deus quiser.